A primeira aula do livro 2 do módulo 3, ok? Então, o módulo 3 a gente começou com o livro TLC, a gente já terminou ele, né? Treinamento de líderes de células, e agora a gente está no segundo livro do módulo 3 da Escola de Líderes, que é o Lealdade e Deslealdade. E a primeira lição, o primeiro capítulo, vai tratar do porquê tratar lealdade, porquê falar sobre esse assunto, porquê tratar desse tema. Todo mundo aqui sabe bem o que é lealdade? Todo mundo aqui tem familiaridade com essa palavra? Quem aqui entende bem o conceito de lealdade? Levanta a mão. Não? Todo mundo bem perdido? Né? Se eu falar assim, fidelidade, fica mais fácil? Todo mundo aqui entende o conceito de fidelidade? Quando o esposo ele é fiel à sua esposa, né? Vocês têm alguma dúvida? Não? Agora transfira isso para a liderança, né? Um líder que é fiel aos seus superiores, né? Um liderado que é fiel aos seus líderes. Isso é lealdade, né? Lealdade é aquilo que faz com que você permaneça ao lado dos seus líderes, dos seus irmãos, dos seus liderados, continuando no trabalho do Senhor, sem traições, sem abandono, sem deixar de lado alguém por causa de alguma situação adversa que aconteceu pelo caminho, né? Muitas vezes nós arrumamos desculpas para não sermos fiéis. Às vezes a gente arruma desculpa para sermos desleais. E no mundo cristão, na vida cristã, não existe justificativa para nós sermos infiéis. O Senhor ele não aceita a maior parte das nossas justificativas, ele não engole, né? Muitas vezes nós arrumamos desculpas e eu saí daquela igreja, ou fiz isso, aquilo, né, porque teve um motivo. Foi assim que aconteceu. Mas na maioria das vezes, a deslealdade, ela vem devido ao nosso próprio orgulho. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, quando você vê um liderado que se rebela, um outro líder que se rebela com a sua liderança maior, geralmente é por causa de orgulho, na maioria das vezes, né? Mas às vezes a gente não quer assumir essa verdade. Então você prefere arrumar uma desculpa e dar essa desculpa para os outros, falar mal, né, de quem você abandonou, e fica parecendo que você é o certo na história. Então, para uma igreja poder caminhar bem, caminhar em unidade, caminhar para o crescimento, é preciso nós trabalharmos a questão da lealdade. E a gente vai começar a falar sobre isso agora. Então, por que ensinar sobre lealdade e deslealdade? E o Bispo Dario Mills vai escrever no livro aqui que a primeira coisa é porque as escrituras estão repletas de relatos de pessoas leais e de pessoas traiçoeiras. Então, na Bíblia, você vai encontrar várias histórias de pessoas que foram fiéis e de pessoas que foram traiçoeiras, que traíram. A Bíblia está repleta de pessoas assim. Vamos começar lá no céu, né? Lá no céu estava tudo tranquilo, né? Tudo bem, as miríades de anjos, né? Arcanjos, querubins, serafins. Mas o que acontece? Se levanta alguém, né, para se rebelar contra o próprio Deus, perfeito, santo, justo, que não tinha nada de errado. Mas mesmo assim, lá naquele ambiente, levantou-se alguém do meio da equipe, né, da equipe da liderança, para poder se rebelar contra. Vocês sabem bem quem que é, né? Lúcifer, o anjo de luz, né, ou iluminado, ou seja lá o que nome você queira dar. Mas esse anjo de luz, ou esse ser de luz, ele se rebelou contra Deus, e ali ele se tornou um traidor, um desleal. E ele não se limitou a trair sozinho. Ele traiu, ele fez um complô,
ele reuniu pessoas ao seu redor e quando viu, no final das contas, vocês sabem a história, diz o texto que 1/3 do céu, né, foi expulso de lá juntamente com ele. Então, a deslealdade ela já começa lá no céu, né, e vai vindo. A gente vai vendo isso na história, né, de várias pessoas que foram infiéis, que foram desleais, que não cumpriram com aquilo que prometeram, que não seguiram as pessoas que disseram que ia seguir. A gente vê no reinado de Davi quantas pessoas que o traíram. A gente vê no ministério de outras pessoas dentro da Bíblia também, que houveram traidores. Moisés sofreu muito com pessoas desleais e críticos e murmuradores durante o tempo em que ele estava liderando ali em Israel, pessoas que se rebelavam o tempo todo e tentavam fazer confusão, criar motins dentro daquela multidão, né? Por fim, quando a gente vai chegar no Novo Testamento, a gente vê nos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, aqueles 12, né, os mais íntimos, a gente vê ali também um traidor, que todo mundo conhece o nome e até virou perfil de um tipo de pessoa, né? Ou seja, todo mundo fala assim, né? Quem é o Judas? Né? Quando fala quem é o Judas, você já sabe que é o quê? Né? É um traidor, né? Ou seja, criou-se até um tipo de personagem, né? Personificou, né, a deslealdade dessa pessoa, porque foi uma situação muito trágica, né? Dos homens mais íntimos de Jesus, que Jesus sendo um personagem que dividiu a história, todo mundo sabe, a maior parte das pessoas do mundo sabe quem é Jesus, porque a história é dividida em antes, depois de Cristo, mesmo o cara não sendo cristão, mesmo ele não acreditando em Deus, a maioria das pessoas sabe quem é Jesus. E ficou esse personagem aí na história como um sinônimo de deslealdade. Na igreja, irmãos, isso vai acontecer. Isso é, de certa forma, inevitável. Vão sempre, ao longo do caminho, surgir pessoas que vão acabar tomando esse caminho, esse rumo de deslealdade. Mas quanto mais a gente trabalhar esse tema, ensinar a igreja e nos precaver dessa situação, nós vamos criar uma cultura em que se protege, né, para que nessa cultura não favoreça o surgimento de pessoas desleais. Quando a gente não fala sobre o assunto, quando não tratamos sobre isso, quando a igreja não pensa a respeito desse tema, isso cria-se uma cultura favorável ao surgimento de pessoas desleais. Então vamos lá. Primeiro motivo porque é importante esse assunto de lealdade. Lealdade é a principal qualificação do ministro. Segundo esse livro, segundo o que ele entende da palavra de Deus, ele diz que a principal qualificação do ministro do Evangelho, do ministro de Cristo, de alguém que serve a igreja, de um líder na igreja, é a lealdade. Essa é a principal qualificação. Ele fala que a minha pequena experiência tem mostrado que as pessoas fiéis e leais na igreja são as mais bem qualificadas para serem líderes. E aí ele cita aqui alguma coisa, por exemplo, simpáticos e amáveis. Ele fala que no decorrer da sua caminhada, no decorrer, né, do seu ministério, ele pensava no começo que para ser um bom líder tinha que ser uma pessoa simpática, né? Uma pessoa que se dá bem com todo mundo, uma pessoa alegre, uma pessoa animada, uma pessoa que é amável, que conversa com todo mundo. Ele achava que essa seria talvez a principal característica para ser um bom líder. E ele se decepcionou, né, com muitas pessoas ao longo do caminho em que tinham essas qualidades, mas não eram leais. Pessoas que são carismáticas, que falam com todo mundo, que são simpáticas, que são amáveis, mas na primeira oportunidade que ele tem, ele bota uma faca nas suas costas e te trai sem te dar nem oportunidade de se explicar. Então ele vai citar aqui o texto de 1 Coríntios 4:2, se você puder abrir, você abre aí. Se alguém tiver uma versão diferente, você pode ler. E lá diz o seguinte, além disto, requer-se nos despenseiros
que cada um se ache, o que está escrito na sua Bíblia aí? Fiel. Quem pode ler aí outra versão? Requer dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Alguém tem outra versão? Agora a coisa mais importante a respeito de um servo é que seja fiel ao seu Senhor. Então o que está dizendo o texto aí? A coisa mais importante a respeito de um servo, de alguém que vai servir na casa de Deus, é que ele seja fiel. Grave isso. Você que está liderando lá, que vai precisar escolher um líder em treinamento, um secretário, um anfitrião, outras pessoas que vão te auxiliar. Observe bem essa qualificação. Essa pessoa é fiel? Ele é alguém leal? Ele é alguém confiável? Ele é alguém que você não tem dúvidas a respeito do caráter dele? Ele fala uma coisa e ele continua perseverando naquilo? Ou toda hora ele muda de ideia? Toda hora ele muda de opinião? Uma hora ele está alegre, outra hora ele está triste, uma hora ele está com você, outra hora ele te abandona, depois de 3 meses ele volta de novo, daqui a pouco ele some, ele não tem estabilidade, hora ele está falando bem de você, na outra semana ele está falando mal de você, Então cuidado com esse tipo de pessoa, cuidado, tá? Muito cuidado. Você precisa de pessoas fiéis ao seu lado, ok? Ele vai dizer o seguinte: tem muitos pastores maravilhosos que trabalham comigo, muitos deles não são tão amáveis, nem tão simpáticos, ou nem tão talentosos assim. Porém o tempo tem provado que eles são a melhor dádiva que Deus concedeu à sua igreja e a mim, porque são pessoas leais, pessoas fiéis. Se você não conseguir pessoas leais para caminhar com você, eles vão causar mais dano do que benefício. Quando a coisa estiver crescendo, a coisa está caminhando, e parece que vai dar tudo certo, e aí naquela hora ele resolve te abandonar, ou te trair, ou sair do projeto que estava sendo elaborado. O que acontece? Ele simplesmente quebra suas pernas inteirinho e deixa você completamente perdido. Imagina, por exemplo, um líder em treinamento que está com você lá 6 meses, 7 meses, 8 meses, você está preparando ele para assumir. Aí quando chega 1 semana, 2 semanas antes, ele fala assim: não, quer saber de uma coisa? Antes da multiplicação, ele fala assim: não quero mais, isso não é para mim, e eu não vou assumir outro grupo não. E aí o que acontece? Simplesmente desfaz tudo aquilo que você estava construindo. Você precisa entender que pessoas fiéis, pessoas leais, são a principal coisa que você precisa observar em alguém quando você colocar para trabalhar com você, ok? Segundo motivo porque é importante falar sobre lealdade, tratar sobre esse assunto de lealdade, para lutar contra a quinta coluna. Cedo em meu ministério eu percebi que o diabo é um especialista em destruir a igreja, trabalhando do lado de dentro dela. Diga comigo: Satanás gosta de trabalhar contra a igreja do lado de dentro dela e não do lado de fora. Entendeu? Ou seja, Satanás precisava de alguém que fosse de dentro do grupo de Jesus para poder traí-lo, para poder fazer o que ele queria fazer. Ou seja, muitas vezes as pessoas que estão mais perto de nós são as que Satanás vai tentar para que elas se rebelem contra nós, para que elas se magoem contra nós, para que elas se dividam, para que elas possam nos ferir. Porque quem está longe tem muito mais dificuldade de te ferir, mas quem está perto está próximo ao seu coração. Então, quando alguém perto de você, próximo de você, alguém que está ali do seu lado, no seu convívio íntimo, te fere, te trai, vira as costas para você, te dá uma punhalada, fala mal de você, inventa alguma história, ou expõe para os outros os seus defeitos, ou alguma coisa que você fez que talvez ele achou que foi errado, isso
é um ataque muito mais poderoso do que se fosse alguém de longe falando contra você. Se um desconhecido olha na sua cara e fala assim, né, você não presta, você é isso, você é aquilo, né? Você, simplesmente dá de ombros e continua a sua vida, é ou não é? Mas quando alguém, do seu convívio íntimo, da sua família, um amigo próximo, alguém íntimo seu da igreja, olha na sua cara e fala assim, você não presta, você é isso, você é aquilo, isso não te fere? Isso não te magoa? Então Satanás ele vai sempre tentar levantar alguém de dentro da sua equipe, de dentro do seu grupo, de dentro da igreja, para tentar combater a própria igreja. Não é de fora que vem o ataque, vem de dentro. Aí ele conta essa história da quinta coluna. O que é isso? Você irá perceber que Satanás normalmente não terá chance de disparar ataques mortais contra você do lado de fora da igreja. Jesus estava dizendo que, embora o inimigo se aproximasse dele, não tinha fundamento para destruí-lo. Ele está falando do versículo de João 14:30. Em João 14:30, Jesus fala assim, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Diga comigo, Satanás não tem chance com Cristo. E aí, como Satanás sabia que não tinha como colocar um ataque se fosse mortal para Jesus lá de fora, e ele tentou isso por muitas vezes, você vê Jesus sendo perseguido, né, o tempo todo no seu ministério, pelos fariseus, pelos saduceus, né, pelos herodianos, pelas autoridades. Você vê, desde quando Jesus nasceu lá, ele levantou Herodes para matar todas as crianças, né, até certa idade, porque queria matar Jesus, matou todas as crianças, mas não conseguiu matar Jesus, que o Espírito Santo mandou José sair com Jesus lá para o Egito, e vários foram os ataques, mas ele não conseguia. E qual foi a estratégia que ele usou para chegar até Jesus? Foi colocando alguém lá dentro. Aí ele vai falar um pouquinho sobre uma história que eu já vou contar para vocês. Ele fala o seguinte, há muitos pregadores ungidos que também estão nessa mesma categoria de Jesus. Satanás não tem base para vencê-los, então ele tem que usar alguém do lado de dentro da igreja, e no caso de Jesus foi um traidor chamado Judas que o diabo usou. E ele vai contar uma história. Ele diz que um general estava guerreando contra uma cidade, e aquela cidade era uma cidade extremamente fortificada, assim, vamos pensar igual Jericó, lá no tempo da Bíblia, mas era já no tempo moderno. Uma cidade bastante fortificada, com muros bem altos, uma cidade toda preparada para a guerra, e muitos já tinham tentado vencer aquela cidade e não conseguiam, porque eles conseguiam se fortalecer dentro da cidade, se proteger, e eles conseguiam afastar os inimigos. E aí, esse general estava guerreando contra essa cidade, e um amigo perguntou para ele, qual vai ser a estratégia que você vai usar para combater essa cidade? Porque é bem provável que você não vai conseguir vencê-los. Eu já li um livro chamado A Arte da Guerra. Alguém já leu esse livro aqui? Alguém já ouviu falar desse livro? Né? Sun Tzu, né? E lá ele fala sobre a questão de um cerco. Ele fala assim que se você quiser cercar uma cidade para lutar contra ela, certifique-se de que você tem capacidade de vencê-la, porque senão é melhor não fazer. Porque o tempo que você vai gastar, as pessoas que você vai perder, os recursos que você vai ter que investir para poder cercar uma cidade, né? Às vezes por semanas, por meses, até por anos para tentar vencê-la, às vezes não vai compensar, né, o retorno. E aí esse rapaz falou para esse general, esse amigo, como é que você vai vencer essa cidade? Uma cidade extremamente fortificada. E ele disse assim, a minha estratégia é a minha quinta coluna. E aí aquele amigo falou assim, mas como assim quinta coluna? Não entendo isso, né? Imagina que, por exemplo, você tem a infantaria, a cavalaria, a artilharia, né? E a outra lá que eu não lembro qual é o nome. São 4 colunas do exército. E ele falou assim, mas que tipo é esse de quinta coluna que eu não estou entendendo? Né? De onde você tirou isso? Será que é um grupo especial? É uma equipe especial de super soldados que você tem? Né? O que é isso? E ele falou assim, nada disso. A minha quinta coluna são os meus espiões
e um grupo que eu já tenho dentro da cidade, e eles só estão esperando o meu toque, o meu sinal. E quando eu der o sinal, eles vão abrir as portas da cidade pelo lado de dentro e a gente vai entrar. Então, essa era a estratégia que aquele general tinha para vencer aquela cidade. Por mais que ela estava totalmente fortificada, eles tinham pessoas lá dentro que iriam abrir as brechas, né? Abrir as portas, abrir as entradas, para que o exército inimigo pudesse entrar. E é isso que Satanás faz com a igreja. Quando a igreja está fortalecida, armada, e ele não consegue entrar, o que ele faz? Ele começa a plantar pessoas lá dentro, que vão abrir brechas, para que ele possa entrar e fazer o arruaço que ele quer fazer. Porque o objetivo de Satanás é destruir a igreja, é destruir o seu GECEL, é destruir o seu departamento, é destruir a sua família. Então ele não vai usar pessoas de fora, ele vai tentar minar o coração e a mente de pessoas que estão dentro, para que elas abram as brechas e ele possa entrar. Deu para compreender? Então, como é que você combate essa quinta coluna? É só trabalhando esse assunto, falando sobre isso, conversando sobre lealdade, explicando sobre isso, falando sobre fidelidade. Você vai conseguir combater esse espírito que às vezes age dentro da igreja para tentar plantar dentro da própria igreja pessoas desleais, dentro do seu próprio grupo, lá no seu GECEL. Então, vamos lá. Ele fala que ele já teve um colaborador desleal e ele conta essa história. Alguém pode abrir aí Provérbios 22, 10? O que diz aí? Provérbios 22, 10. Eu tenho um texto aqui, mas eu gostaria que vocês lessem. Eu vou ler, depois se alguém mais puder ler em outra tradução, leia para a gente, por favor. Lança fora ao escarnecedor e se irá contenda, e cessará a questão e a vergonha. Diga comigo, lance fora o escarnecedor, e a contenda irá embora, e cessará a questão e a vergonha. O que está escrito na sua Bíblia aí? Provérbios 22, 10. Tem alguém com uma versão diferente? Se há brigas no grupo, manda embora o zombador, e as brigas e os problemas acabarão imediatamente. O que está escrito na sua aí, Ana? Mesma coisa? Então você está entendendo, ó, você tem um grupo, começou lá, um monte de confusão, um monte de intriga e tal. Se você tirar essa pessoa que faz confusão, que promove, né, essas coisas, o grupo vai ficar em paz de novo. Não necessariamente significa que você tem que mandar ele embora. Ele vai contar uma história aqui bem dura, eu vou falar para vocês, mas não necessariamente você tem que mandar ele embora. Mas você precisa, né, corrigir essa situação, porque se você deixar ele continuar agindo dessa maneira, o seu grupo nunca vai ter paz, a igreja também nunca vai ter paz. Ok? Então o que ele conta? Ele conta que ele teve um colaborador, um pastor auxiliar, que era uma pessoa desleal. E o tempo todo essa pessoa falava mal dele e juntava pessoas ao seu redor que também falavam mal dele. Presta atenção. Lembro-me de que, quando eu comecei no ministério, experimentei o efeito de ter um colaborador desleal. Essa pessoa, embora oficialmente postada à minha direita, não confiava em mim. E o tempo todo murmurava contra mim. Sua casa era o local de encontro de todos os descontentes da igreja. Toda vez que se reuniam, eles falavam a meu respeito e me criticavam. Algumas vezes falavam a respeito da maneira que eu pregava, outras sobre a maneira como eu bebia água durante os sermões. Além disso, alguns acreditavam que eu não era uma pessoa amigável o suficiente. Porém, Deus me revelou todas essas coisas. Eu orei a respeito, perguntei ao Senhor o que fazer. E Ele me disse, livre-se daquele homem. E eu respondi, Senhor, está dizendo que ele deve deixar a igreja? E o Senhor falou, estou dizendo exatamente isso. Demita-o. Do contrário, você nunca terá paz e sua igreja nunca crescerá. Assim eu convoquei uma reunião dos presbíteros da igreja e na reunião eu afirmei, percebo que o irmão X não me apoia mais e está constantemente cheio de críticas amargas contra mim. Eu disse ao irmão X, sei que você não confia mais na minha liderança. Eu o treinei e o ajudei a crescer e hoje você está grande demais para ficar sob a minha autoridade. E eu lhe perguntei,
o que você acha que devemos fazer? Então ele respondeu: vamos resolver as coisas. Mas o texto das Escrituras que o Senhor havia me mostrado veio à tona de novo em minha mente. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Provérbios 22, 10. Então eu ergui a voz, apontei para o meu colaborador e disse: você sabe tão bem quanto eu que isso não vai funcionar. Você não confia mais em mim. E eu prossegui: de hoje em diante eu o libero de todas as suas atribuições nessa igreja. E ele vociferou: o quê? E disse: continuarei a vir aqui nessa igreja, embora eu possa não ter certas responsabilidades. Porém eu disse a ele: não, você deve sair. Você não é parte de nós. Sua presença nessa igreja será apenas destrutiva. Eu lhe digo que não foi fácil demitir um amigo e colega de muitos anos. Porém tinha de ser feito. A Bíblia nos conta que quando Abraão estava em conflito com Ló, ele encaminhou seu sobrinho para outro lugar. Abraão estava dizendo: se nós ficarmos separados, haverá paz, e a obra de Deus poderá prosseguir. Uma pessoa desleal semeia contenda, ódio e murmuração. Diga comigo: uma pessoa desleal semeia contendas, ódio e murmurações. Repete de novo aí: uma pessoa desleal semeia contendas, ódio e murmurações. Esses sentimentos desleais são semelhantes à fumaça que enche toda a casa. A única maneira de livrar-se dela é apagar o fogo. Se quisermos uma igreja grande, teremos de ministrar com amor e unidade. Se nós não conseguimos ser um, vamos parar de fingir. Veja, encoraje as pessoas a sair da minha igreja se o seu coração não está comigo. Jesus disse em Mateus 12:30: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Se necessário, eu lhe implorarei para que saia. Sou sério a respeito disso. Eu até lhe darei dinheiro para pagar o seu transporte e lanche na sua partida, para que nós, os que amamos uns aos outros e temos confiança uns nos outros, possamos permanecer juntos e prosseguir trabalhando. Livre-se dos fingidos. Não sei fingir, simplesmente não sei fazer. Contudo, há muitos fingidos na igreja. Eles fingem que o amam e fingem que te apoiam, mas em seu coração eles te desprezam. Ou seja, é muito complicada essa situação. Eu sei que parece um pouco radical, talvez até o seja em determinados casos, mas lendo o livro todo você vai entender que não é radicalidade não. Ele não chega de uma hora para outra e expulsa a pessoa da igreja. Mas ele vai avaliando ao longo de um certo tempo, por exemplo, ao longo de 1 ano, 2 anos, ele está avaliando aquela pessoa. E se ele vê, depois de várias tentativas, de várias conversas, essa pessoa, ela não muda, ela não quer mudar, ela não aceita mudar, ela continua com as mesmas práticas, então ele convida essa pessoa a se retirar. Por quê? Porque é muito prejudicial ter alguém dentro da sua equipe, dentro do seu grupo, que em vez de estar trabalhando do seu lado, está trabalhando contra você. Você fala assim: vamos para a direita. Ele diz: não, melhor é ir para a esquerda. Por que você não vai para a esquerda? Fala assim: vamos pintar essa parede de azul. Ele fala assim: não, azul não, ninguém gosta de azul. Melhor seria pintar de rosa, né? Por que vai pintar de azul? Né? Aí, ou seja, todo momento ele está tentando levar o grupo para um lado contrário do que você quer levar. Ou seja, se isso continuar, vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Uma igreja não chega a lugar nenhum quando há pessoas que ficam plantando murmurações, plantando críticas, plantando ódio, plantando divisões dentro da igreja. Não dá para a igreja ir para lugar nenhum. Ok? Então, observe isso lá no seu grupo. Pessoas que são sempre do contra. Aquelas pessoas que tudo que você diz, elas sempre têm uma opinião contrária à que você falou. Cuidado com essas pessoas. Observe elas, converse com elas, oriente. Por quê? Porque se elas continuarem dessa maneira, é bem provável que elas vão te dar um grande trabalho no futuro. Por isso que você precisa tomar cuidado com a quinta coluna, ok? Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Ele fala uma coisa interessante aqui no final, que vale a pena a gente refletir. Ele diz o seguinte, que a igreja, ela é um lugar que precisa ser edificado, construído com amor e unidade. Certo? Sim ou não? Sim. Então ele fala assim,
Se você não consegue me amar e não consegue andar junto comigo, então pare de fingir. Escolha o seu caminho. É melhor você escolher o seu caminho e ir para um lugar onde você vai conseguir amar as pessoas que estão ali e andar em unidade com elas, do que você ficar num lugar onde você tem que fingir que ama e fingir que está concordando, porque você não caminha naquela visão. Então, a igreja não é um lugar para a gente ficar fingindo ser alguém que a gente não é. Não, se você não concorda, se você não concorda com a visão da igreja, se você não aceita, né, aquilo que é feito, é melhor que você ache um lugar onde você se sinta bem. Porque você ficar ali, né, confrontando o tempo todo aquilo que está sendo feito ou aquilo que está sendo projetado para o futuro. Deu para entender? Alguém aí tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Fala aí. Qual a melhor maneira de identificar quem está falando? Ao longo dos capítulos, ao longo do livro, a gente vai ver várias coisas. Inclusive, tem uma trajetória, capítulo 2, vai falar sobre os estágios de deslealdade. Né? Ninguém se torna um traidor de um dia para o outro. Por exemplo, um marido não trai a sua esposa de um dia para o outro. Uma esposa não trai o marido do dia para o outro. Vão acontecendo situações onde ele ou ela vão alimentando aquilo, vão continuando com comportamentos errados até que chegue o momento da traição. O marido não casa com a esposa hoje, os dois estão naquele love, naquela lua de mel, os dois apaixonados, e aí na outra semana aparece alguém, né, e dá em cima daquele marido e ele vai trair a esposa dele. Isso não acontece, irmãos. Por mais que essa mulher que deu em cima dele é a mais bonita do que a dele, é mais tudo do que a dele, mesmo assim isso não acontece. Não acontece. Quando acontece algum tipo de traição assim, é porque alguma situação já está acontecendo entre o casal que não está bem resolvida e aquilo ali não foi tratado até que leva ao ponto da traição. Isso na igreja ou no grupo também é assim. Entendeu? Ninguém vai te trair do nada de um dia para o outro. Não é assim que acontece. Ele vai tendo comportamentos que você vai ver ao longo do tempo que ele está já demonstrando que alguma coisa não está bem, até que ele chegue futuramente a uma traição. Ok? Então, respondi ou não? Depois a gente vai chegar nos detalhes aí da próxima aula, tá bom? Fala aí. É uma pessoa desleal. Ela sofre está sofrendo de uma influência satânica, ou isso é resultado talvez de um comportamento dela? Ela não necessariamente está sendo influenciada ou possessa, nada disso não. Tem pessoas que podem estar, né? Mas não é por causa disso que você se torna um traidor. Entendeu? Você vai ver o caso de Judas, por exemplo, você vai ver que ele já estava tendo comportamentos desleais ao longo do caminho. E aí, você vai ver lá no final, na última semana, vai dizer assim: então Satanás entrou nele. Até aquele momento, o diabo não tinha entrado nele ainda, mas ele já estava roubando dinheiro da bolsa. Você vai ler isso em alguns evangelhos, vai falar que ele já estava tirando, ou seja, ele já estava agindo de forma desleal, ele já estava demonstrando a sua insatisfação com Jesus em algumas coisas. Quando você vê aquela mulher que derrama, né, o perfume nos pés de Jesus, né, enxuga lá com seus cabelos, Judas, na mesma hora, ele se coloca contra, e ele fala assim: que desperdício é esse? Deveria ter vendido esse perfume e dado dinheiro para os pobres. E Jesus fala o que para ele? Não, você está errado. Os pobres vocês vão sempre ter ao seu lado, mas eu não. E ela está fazendo isso para o meu bem. E aí, você vê ali que ele já não estava caminhando na mesma visão de Jesus, ele não estava aceitando algumas coisas. E aí, no final, na última semana, você vai ver o texto falando lá em João, vai dizer assim: então Satanás entrou nele. E aí levou ele ao final do estágio da deslealdade, onde ele realmente traiu Jesus. Então assim, uma pessoa pode estar tendo comportamentos desleais durante um bom tempo, sem que o diabo esteja agindo na vida dela, simplesmente porque ela se recusa a caminhar na mesma visão do seu líder. Entendeu? Então é questão de caráter mesmo. Tá? Então, o irmão Marcelo, né? Fala aí, Marcelo. O senhor apresentou agora aí que Judas era mais ou menos o que eu ia falar.
Eu já liderei um grupo, né? Até aqui na igreja mesmo. Teve pessoas que teve esse tipo de comportamento. Começou bem, no dia foi uma festa, os primeiros meses e tal. Começou muito bem caminhando. Aí depois teve uns 2 assim que desistiu do caminho, mas desistiu em forma de crítica, né? Ele desistiu, poderia falar assim, não quero mais ir embora, mas ele preferiu desistir falando do grupo, né? Reclamando do grupo. Aí foi bom, melhor você desistir quieto, né? Não quero mais, do que desistir falando. Verdade. Aí é mais ou menos o que o senhor falou aí. É complicado, né? É igual uma separação de um casal, irmãos. É sempre assim. Sempre que um casal se separa, você vai conversar com um e ele sempre vai dizer assim, ó, a culpa é da minha esposa, porque a minha esposa fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo outro, tal, só que a culpa é dela. Aí quando você vai conversar com a esposa, ela fala assim, a culpa é dele, porque ele é isso, ele é aquilo e tal. Nenhum dos dois assume a sua parte da culpa. Quando você tem alguém, né, na liderança ou na sua equipe, né, que te trai ou te abandona, né, ou sai do projeto e aí diz que não quer mais, quase sempre ele vai colocar a culpa em alguém, mas ele não vai querer assumir a parte da culpa dele. Geralmente ele vai falar, o pastor é isso, pastor aquilo, o meu líder é isso, aquilo, aquilo outro, o líder tal fez isso, fez aquilo, fulano de tal fez aquilo contra mim. Quase sempre é assim. Dificilmente você vai ver alguém que tem uma atitude desleal, que tem uma atitude de um comportamento assim complicado, e ele assume, fala assim, não, quem errou foi eu. Eu que errei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu não estava obedecendo, eu não queria mais caminhar, né, naquela visão, eu não estava a fim de obedecer e tal, eu quis sair, pronto. Dificilmente você vai ver alguém falando isso, ok? Última para a gente poder caminhar aqui, vai lá. Uma pessoa com uma atitude desleal de abandonar o grupo, ela pode, depois de um tempo, voltar para aquele grupo com uma outra atitude, ou seria melhor que ela fosse para um outro grupo? Então, uma pessoa desleal, ela pode ser desleal apenas por um momento, por uma circunstância, ou você pode perceber ao longo do caminho que essa pessoa realmente ela tem um caráter desleal. Você precisa descobrir o seguinte, ela está agindo de forma desleal por alguma circunstância, ela tem possibilidade de ser resgatada desse comportamento ou não? Porque tem pessoas que podem mudar de comportamento. Entendeu? Ele fala sobre isso lá, acho que no capítulo 5 ou 6, sobre como tentar resgatar alguém que está tendo um comportamento desleal. Né? Você vai tentar trabalhar aquela pessoa para ela mudar de comportamento. Mas se você vê que ela não muda, que ela continua com as mesmas atitudes, então é melhor que ela siga o caminho dela do que ela continue atrapalhando o bom andamento do grupo. Né? Já tivemos isso aqui na igreja, por exemplo. Teve um momento do Ministério de Louvor aqui, em que o Ministério de Louvor da igreja estava passando por dificuldades, porque haviam pessoas dentro do grupo que não concordavam com algumas coisas, que não aceitavam algumas direções, e ficavam criando confusões e motins dentro do próprio grupo. O grupo não conseguia, né, caminhar junto, o grupo não conseguia ter paz, né? Tudo era motivo de confusão, tudo era motivo de crítica, tudo era motivo de briga, né? Até que algumas dessas pessoas saíram e o que aconteceu? Houve paz. O ministério começou a ter paz. Por quê? Porque, como lemos no Provérbios 22 lá, se você arranca daquele grupo o murmurador, o crítico, aquele que causa problemas, os problemas vão embora junto com ele, porque ele é o causador de problemas, né? Então você precisa identificar isso. Há uma maneira de eu bloquear essa pessoa de alguma forma para que ela não continue causando problemas? Se houver, faça isso, deixa a pessoa lá. Agora, se não houver, ela continua causando problemas e você não consegue dar um jeito de, tipo assim, colocar uma redoma em volta dela e os problemas dela afetar só ela, então é melhor conversar com ela, né? Mas ao longo do caminho a gente vai estudar mais sobre isso aí. Então vamos para frente, daqui a pouco eu dou mais oportunidade para vocês perguntarem. Terceiro motivo porque é importante falar sobre lealdade. Para que o amor de Deus encha a igreja. Diga comigo. Para que o amor de Deus encha a igreja. O ministério
deve operar com o poder do amor, da unidade e do trabalho em equipe. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Diga comigo. O mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Jesus. Liga aquela luz do fundo ali, por favor, para mim. Se nós nos amarmos uns aos outros. Para ministrar como líderes eficazes, vocês precisam exibir o amor sobre o qual Jesus falou. As pessoas são atraídas pelo amor. Diga comigo, as pessoas são atraídas pelo amor. Quando veem os líderes andando no verdadeiro amor, elas se aproximam confiantes. Vocês nunca devem esquecer que os membros da sua igreja não são cegos. Diga comigo, os membros da sua igreja não são cegos, nem surdos, nem bobos. Eles podem ver e sentir a desunião e a discórdia reinando no ar. Ovelhas precisam de águas tranquilas. Ovelhas em águas turvas, elas correm perigo de morte. Por isso que Jesus fala que o pastor, o bom pastor, ele guia as ovelhas por águas tranquilas, não por águas turvas. As ovelhas, elas precisam perceber que na liderança da igreja, que na liderança do grupo, que na liderança do departamento, há harmonia, há paz, há unidade, há amor. Quando os irmãos, os ovelhas, começam a perceber que entre a liderança, que entre a equipe de líderes, seja no grupo, seja no departamento, seja na igreja como um todo, está em discórdia, em desunião, que eles não caminham para o mesmo lado, que eles não caminham para a mesma visão, isto gera um clima de instabilidade dentro da igreja. Um clima de insegurança, de incerteza. As pessoas ficam preocupadas, ansiosas. O que está acontecendo? Porque elas não são surdas, elas não são cegas, elas não são bobas, elas percebem o que está acontecendo. Infelizmente, aqui na igreja, mesmo nós já falamos sobre isso, já não com essas palavras, mas com outras palavras, já pregamos aqui sobre murmuração, sobre crítica, sobre outras coisas, várias vezes. Ainda assim, existem várias pessoas dentro da igreja que ainda continuam agindo dessa maneira. Eles acham que criticar, murmurar, falar que não concorda, resolve os problemas. Eles não entenderam ainda que essa não é a maneira correta de nós resolvermos os problemas. Então, assim, uma coisa que eu aconselho vocês, não sejam falsos, não sejam fingidos. Se você tem que falar alguma coisa com a Cristiane, sente com a Cristiane e converse com ela. Não chegue com o Renato e fale assim: olha, a Cristiane fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Isso é deslealdade, isso é falsidade. Se eu tenho um problema com a Cristiane, eu vou sentar com a Cristiane, vou conversar com a Cristiane, vou resolver com a Cristiane. Se eu tenho um problema com a Cristiane e chego para a irmã Rita e converso com ela, e chego para a irmã Eliane e converso com ela, chego para a irmã Alana e converso com ela, chego para a irmã Marli e converso com ela, e não converso com a irmã Cristiane, eu estou sendo falso, eu estou sendo desleal, não estou sendo fiel. Porque eu conversar com as outras pessoas não vai resolver o meu problema com a Cristiane. Não vai. E existe uma cultura, na maioria das igrejas, plantada pelo diabo, de fazer isso. As pessoas, em vez de sentarem com quem elas têm dificuldades, ou quem teve um problema, um mal entendido, alguma coisa, em vez de sentar com aquelas pessoas para resolver, elas ficam comentando com as outras aquilo que não foi bem resolvido. E isso é uma cultura de deslealdade, que tem que ser quebrado dentro da igreja. Não é possível andar em amor e unidade quando você fica criticando e murmurando seu irmão. Um casal, marido e esposa, que vive um criticando o outro, principalmente pelas costas, em vez de conversar um com o outro que tem que conversar, fica pelas costas falando mal do marido para os outros, falando mal da esposa para os outros, eles estão caminhando para o divórcio. Estão caminhando para o divórcio. Em vez de sentarem e resolver seus problemas um com o outro, eles ficam apontando os defeitos do outro para fora. Ou seja, na verdade eles já estão querendo justificar o seu futuro divórcio. Ou seja, quando você vê alguém dentro da igreja murmurando demais,
contra a igreja, contra o que acontece na igreja, contra o que o pastor faz, contra o que o pastor fala, contra as coisas que são decididas, na verdade, ele já está criando, né, a sua desculpa, ele já está formando ao seu redor a sua desculpa para a sua saída, ele já está preparando o ambiente para a sua saída. A verdade é essa. Ele mesmo talvez nem saiba disso, mas ele está criando o ambiente para a sua saída, ou seja, ele está querendo mostrar para os outros o seu descontentamento, né, os seus motivos, as suas razões, para depois lá na frente ele dizer assim: olha, não dá para continuar mais aqui, eu tenho que sair. É isso. Então não dá para caminhar em unidade, em amor, não dá para caminhar nesse amor que Jesus fala, se você vive criticando e murmurando contra o seu irmão. Não dá. Não dá. Ok? Então, para que o amor de Deus encha a igreja, as críticas, as murmurações, as confusões, os problemas mal resolvidos, tem que sair. Tem que sair. Tá? Então o que acontece aqui, ó? As ovelhas só bebem águas tranquilas. Ovelhas, uma coisa que todo pastor deve saber sobre ovelhas é que elas bebem águas tranquilas. Se a água for turva e agitada, as ovelhas vão ficar longe. Elas não têm certeza de que não há crocodilo ali. Eu acho que eu passei aqui um videozinho do crocodilo. Não? Ou tronco? Crocodilo ou tronco? Passei? Passei? Passei ou não passei? Que dia que foi? Não me lembro. Né? Que é o que acontece? Foi o bispo que passou pra gente lá no Retiro de Pastores aqui. O videozinho, né? Em que tem uns búfalos assim, né? Na beira do rio. E aí tem um búfalo e o outro atrás dele. E o que está na frente olha na água e fala assim: é crocodilo. Aí o que vem atrás fala assim: não, é tronco, né? Aí ele vai falar assim: crocodilo, é crocodilo. Aí o outro fala assim: não, é tronco, certeza que é tronco. Assim, não, é crocodilo. Aí ele vai lá, pega um pedaço de madeira, né? Dá uma batida lá no que ele está achando que é crocodilo, não se mexe. Aí ele fala assim: mas eu acho que é crocodilo. Aí ele vai e sobe em cima do suposto tronco, né? Sobe em cima, fica pulando assim em cima e fala assim: não, eu acho que é crocodilo. Aí quando ele menos espera, o crocodilo abre o bocão e come ele, né? Aí o que estava lá falando assim: é tronco, ele falou assim: é crocodilo mesmo.